Olá, essa é a nossa segunda aula do curso de Física Matemática e o assunto hoje é classificação de equações diferenciais. Nós vamos essencialmente ver algumas maneiras como nós podemos classificar equações diferenciais e apresentar e discutir um pouco por que essa classificação é importante. Esse é basicamente o plano do que nós vamos ver hoje. Nós vamos discutir tipos de equações diferenciais. E há essencialmente três tipos, as chamadas EDOs e EDPs, vamos dizer o que é isso. Depois nós podemos classificar equações diferenciais de acordo com a ordem das mesmas. E por fim, podemos classificar equações lineares em equações lineares e não lineares. Na próxima aula nós vamos ver uma outra classificação, não menos importante, entre equações homogêneas e não homogêneas. Há diversos tipos de equações diferenciais, assunto que nós começamos a discutir na última aula. E a razão de nós classificarmos as equações em tipos é que os métodos de solução, assim como propriedades gerais das soluções, variam de um tipo para outro, ou seja, métodos que a gente aprende a utilizar para resolver equações diferenciais podem funcionar para um certo tipo de equação, mas não necessariamente para um outro tipo de equação. Por essa razão, quando a gente se encontra com uma equação diferencial em algum problema de engenharia ou de física, é conveniente que a gente tenha instrumentos para identificar que tipo de equação nós temos para poder proceder da maneira adequada. Por essa razão, é relevante aprendermos a reconhecer, como eu disse, o tipo de equação que nós eventualmente estudamos. As equações diferenciais se dividem em dois grandes grupos, as chamadas equações diferenciais ordinárias, que muitas vezes são abreviadas pelo símbolo EDO, de equações diferenciais ordinárias, ou como eu disse, simplesmente EDOs. Eu vou estar muito frequentemente nesse curso utilizando essa nomenclatura, EDO. O que são equações diferenciais ordinárias? São equações que envolvem uma função que depende de apenas uma variável. Por exemplo, do tempo, por exemplo, da posição, mas a função incógnita depende de uma única variável. E, portanto, na equação comparecem a função e, eventualmente, derivadas dessa função em relação a essa variável da qual a função depende. Um exemplo básico é esse aqui está, do qual nós já falamos na última aula. A equação y' é igual a alfa y. Essa é uma equação ordinária, porque a função y supostamente só depende de uma função e as derivadas que aqui comparecem são em relação a essa variável. Por fim, a equação do oscilador harmônico simples, uma equação bastante famosa e importante na física, é também uma equação que depende de uma única, na qual a função incógnita depende de uma única variável. Nela procura-se uma função x de t tipicamente é o tempo, e a equação diz que cuja solução nós procuramos, diz que a derivada segunda dessa função é igual a menos uma constante, ômega ao quadrado, vezes a própria x de t. Esse é um exemplo básico de uma equação diferencial ordinária. Um outro exemplo de uma certa importância, nem tanto talvez na física, é uma equação diferencial conhecida como equação de Bernoulli. Nela, a função incógnita é uma função y, que depende de uma única variável, t pode representar o tempo aqui, e a equação é essa que vocês aqui veem, ela envolve a primeira derivada dessa função, e é desse tipo, y ponto mais a de t é uma função dada, que depende da mesma variável t, vezes y de t, mais b de t vezes y de t ao quadrado, isso tem que ser igualado a zero. Então, a gente procura, ao resolver essa equação, dentre todas as funções que há no mundo, qual delas que satisfaz isso daqui para uma função A e para uma função B dadas. Essa é também uma equação diferencial ordinária, também, porque, evidentemente, a função y, nesse caso, só depende de uma variável e na equação só comparecem derivadas em relação a essa variável. Outra equação importante em física é a chamada equação do pêndulo simples, que consiste nessa equação que vocês aqui veem. A função incógnita é um certo θ de t, que representa um ângulo. Mais adiante nós vamos ilustrar isso num desenho. E a segunda derivada dessa função em relação ao tempo
é uma certa constante menos g sobre L vezes o seno da função seno de θ de t. Isso também é um exemplo de uma equação diferencial ordinária. A função θ supostamente só depende do tempo. O segundo grande grupo, desculpe, aqui vocês veem uma ilustração da equação anterior, que indica qual é a origem física da equação do pêndulo simples. Vocês veem aqui um pêndulo indicado por uma massa m, aqui indicada nesse desenho, presa a uma mola, a uma haste de constante de mola L. E essa haste é rígida, ela não se deforma, ela permanece constante, e ela é fixada nesse ponto onde ela pode girar num plano, e age sobre essa massa M a força-peso e também a força de tensão que a massa exerce sobre ela. Essa força de tensão é mg cosseno de θ, θ é esse ângulo que a haste forma com o eixo vertical. A força na direção tangencial à curva é mg seno de θ, e se nós igualarmos a variação do momento angular dessa massa m em relação ao ponto O, com o torque que é exercido por esta força-peso, que vem a ser mg seno de θ, como indicado no desenho, nós temos essa expressão que aqui está, cancelando m e passando L para o outro lado, nós obtemos aquela equação que eu havia escrito agora há pouco, essa equação aqui, que é a equação do pêndulo simples. O segundo grande grupo de equações que nós vamos considerar, que são importantes, são as chamadas equações a derivadas parciais. Muitas vezes essas equações são abreviadas pelo símbolo EDP, de equações a derivadas parciais. Essas equações diferem das equações anteriores, as equações ordinárias, porque aqui a função incógnita, a função desconhecida, depende de várias variáveis e na equação comparecem derivadas dessa função em relação a essas várias variáveis. Um exemplo básico, que como eu já disse, nós vamos estudar com detalhe, é a equação de difusão do calor, que unidimensional, na qual a gente tem uma função incógnita u, que depende de duas variáveis, x e t, e a equação a ser satisfeita é essa que aqui está, ela envolve a derivada de x parcial de u em relação a t, e a derivada parcial segunda de u em relação a x. É um exemplo de uma equação a derivadas parciais, porque são derivadas parciais nas várias dependências que essa função u possui, que comparecem na equação. A função u de x e t, nesse exemplo, que nós vamos discutir com algum detalhe mais adiante, representa tipicamente a temperatura de por exemplo, uma barra metálica no ponto x no instante de tempo t. Outra equação muito importante é a equação de ondas unidimensional, que vem a ser essa equação aqui. Aqui nós temos uma função u, que representa uma amplitude de alguma grandeza física, e no caso unidimensional, essa função u depende da posição x, do instante de tempo t, e a equação que é conhecida como equação de ondas, que descreve processos de propagação de ondas, é essa equação que envolve a derivada segunda em relação a t, e a derivada segunda em relação a x. Chama a atenção que as duas equações são diferentes num aspecto. Aqui comparece a derivada primeira da função u, e aqui comparece a derivada segunda da função u. Do lado direito nós temos, em ambos os casos, a derivada segunda em relação a x, mas as duas equações não são iguais, elas são distintas, e essa distinção é importante. Outro exemplo relevante são as equações de Laplace e Poisson, que são essas duas equações que vocês aqui veem. Laplaciano de u é igual a zero e Laplaciano de u é igual a ρ. Essa equação é conhecida como equação de Laplace, e essa aqui como equação de Poisson. São equações que ocorrem em muitos problemas da física, por exemplo, no eletromagnetismo. E em coordenadas cartesianas, esse símbolo que aqui está é chamado de nabla, e ele representa isso que vocês aqui veem, nabla 2 de u é igual à soma das derivadas parciais segundas de u em relação a x. Então, u supostamente depende de três variáveis, por exemplo, três coordenadas cartesianas, x, y e z,
E esse símbolo, que denota o chamado Laplaciano da função u, é definido, isso é uma definição, como sendo a soma dessas três derivadas da função u em relação às suas três variáveis, x, y e z. Esse é o chamado operador Laplaciano. E, como eu disse, a função u supostamente é uma função que depende de x, y e z. Equações diferenciais distinguem-se também pela sua ordem. O que é a ordem de uma equação? É algo muito simples. A ordem de uma equação é simplesmente o grau da maior derivada que nela ocorre. A grande maioria das equações que ocorrem em física, mas não todas, é de segunda ordem. Deixa eu voltar nas equações anteriores, só para mostrar alguns exemplos a vocês. Estas equações que aqui estão são equações de segunda ordem, porque vocês veem que as derivadas segundas em relação a x comparecem nelas. Voltando um pouco mais, nessas equações aqui, a primeira equação é uma equação de primeira ordem, porque a maior derivada que lá surge é a primeira. Essa aqui é uma equação de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece é a segunda, justamente aqui. Essa aqui é uma equação de primeira ordem, porque a maior derivada que aparece é essa. E, por fim, essa última é uma equação de segunda ordem, porque, como vocês veem aqui, a derivada de maior grau, de maior ordem que aparece é a segunda. É uma ideia muito simples, então classificar equações de acordo com a sua ordem. As equações, a equação de Laplace e Poisson, ambas são equações de segunda ordem. A grande maioria das equações que ocorrem na física, por alguma razão que nós talvez não entendamos muito bem, são de segunda ordem. A grande maioria, mas não a totalidade. Existem algumas poucas que são equações que envolvem derivadas de ordem superior, ordem 3, por exemplo, mas são bastante raras. Elas ocorrem, algumas delas, por exemplo, em problemas de convecção, e nós não vamos, de qualquer maneira, discuti-las nesse curso. Mas apenas saibam desse fato relevante, que as equações que ocorrem em problemas físicos são quase todas elas de segunda ordem, e nós vamos essencialmente nos restringir aqui nesse curso a equações de primeira e segunda ordem. Uma equação diferencial ordinária ou uma equação diferencial parcial é dita ser linear se a função incógnita e suas diversas derivadas comparecerem linearmente na equação. Nós estamos aqui falando de mais uma classificação importante de equações diferenciais em equações lineares e não lineares. E ser linear, tanto no caso de EDOs quanto de EDPs, significa algo muito simples, significa que vocês não encontram nenhuma outra dependência nas funções na função e suas derivadas que não dependências lineares. Ou seja, uma outra maneira de dizer isso é dizer que uma equação diferencial envolve uma combinação linear com coeficientes que não necessariamente são constantes de derivadas de uma função incógnita. Já já vamos ver alguns exemplos. Uma equação que não é linear, obviamente, é dita ser uma equação não linear. É mais fácil entender a distinção entre equações diferenciais não lineares, lineares e não lineares, através de alguns exemplos simples. Vamos ver alguns exemplos. Esta equação, que nós já vimos, é uma equação linear. Vejam que aparece a dependência na função y, e na função y' é linear, nesse exemplo. A famosa equação do oscilador harmônico também é linear, vocês não veem nenhuma coisa quadrática aí na equação. A equação de Bernoulli, que é esta equação aqui, é um exemplo de uma equação não linear. Por quê? Por causa unicamente deste termo que aqui está. Aqui aparece y ao quadrado. Isso transforma a equação em uma equação não linear. E, por fim, o exemplo outro que nós vimos, que é a equação do pôndio simples, é uma equação altamente não linear, porque se vocês veem que a dependência com o θ do lado direito aparece dentro de um seno. O seno não é uma função linear, isso faz a equação uma equação não linear. Os outros termos até que são lineares. Isso é linear, isso aqui é linear, isso é linear, isso também, isso não, né? Aqui isso é linear, etc. Mas a presença destes termos aqui, deste e deste último, faz dessas duas últimas equações exemplos de equações não lineares. É importante essa distinção porque, em geral, isso é uma regra que tem algumas exceções, mas, em geral, é muito mais simples resolver equações lineares do que equações não lineares. E talvez nós vamos, por isso, nos concentrar nesse curso quase que exclusivamente em equações lineares. A forma mais geral de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é essa que vocês veem aqui. A equação de primeira ordem, portanto, a máxima derivada que comparece é a primeira.
e essa primeira derivada é igualada a uma outra função a de t dada, vezes a função y, a função desconhecida, mais um outro termo b de t. Aqui, nesse último termo, y não comparece, mas tudo bem, essa equação ainda é linear, e essa é a forma mais geral de uma equação diferencial de primeira ordem, linear. A forma mais geral de uma equação diferencial linear ordinária de segunda ordem é isso aqui que vocês veem. De um lado vocês têm a segunda derivada da função y. Aqui vocês têm a primeira derivada multiplicada por a de t. Aqui a função multiplicada por outra função dada b de t. E tudo isso ainda é somado com c de t. Isso é uma equação linear de segunda ordem, que é a mais geral equação desse tipo. Equação linear ordinária de segunda ordem. Uma equação linear, em uma equação linear, as funções que multiplicam as derivadas da função são denominadas de coeficientes. Aqui eu estou introduzindo uma nomenclatura que é importante. Essas funções que vocês veem na primeira equação, a de t e b de t, assim como na segunda equação, a de t, b de t e c de t, são denominadas coeficientes da equação. É uma nomenclatura que se aplica a equações lineares, sempre. E nós vamos, no futuro, discutir, falar algumas coisas sobre a dependência com esses coeficientes. Eles são relevantes na hora de nós encontrarmos soluções das equações. Algumas equações não lineares podem ser transformadas em equações lineares. Isso é uma observação interessante de se fazer. Por exemplo, aquela equação que eu apresentei para vocês como não linear, a equação de Bernoulli, que é essa equação que aí está. Ela é um exemplo de uma equação não linear, mas que por uma mágica pode ser transformada numa equação linear. Como é que se faz isso? Se faz isso da seguinte maneira. Se ao invés de y eu definir uma função w dessa forma, y de t igual a 1 sobre w, e substituir essa nova o y por 1 sobre w na equação anterior, a equação se transforma nessa forma. A equação para w se torna esta equação que aqui está, que, como vocês veem, é uma equação agora linear, de primeira ordem. E como exercício para vocês fazerem em casa, eu recomendo fazer essa conta. Peguem essa primeira equação que aqui está e nela substituam y por 1 sobre w e vocês vão ver que w satisfaz essa equação linear. Então, existem algumas equações lineares, poucas, mas existem, que têm essa mágica de poderem ser transformadas em equações lineares, o que, como eu disse, é uma grande vantagem, porque, em geral, equações lineares podem ser resolvidas com certa facilidade. Eu adverto, no entanto, que isso não é verdade para todas as equações não lineares. Por exemplo, aquela equação do pêndulo que eu escrevi agora há pouco, não há nenhuma transformação que você possa fazer nela que transforme-a numa equação linear. Esse é um exemplo especial. Na nossa quarta aula, mais adiante, nós vamos aprender como resolver equações diferenciais lineares de primeira e de segunda ordem. Na verdade, existem soluções para quaisquer equações diferenciais de qualquer ordem que sejam lineares, quer os coeficientes sejam constantes, quer não. Nós vamos especificamente tratar desses dois exemplos que vocês aí veem, porque são dois exemplos importantes que nós utilizaremos no que segue. Bom, com isso nós aprendemos algumas coisas sobre a classificação de equações diferenciais e nós vimos que elas podem ser classificadas de acordo com alguns critérios. Por exemplo, se elas são ordinárias, EDOs, ou a derivadas parciais, EDPs. Essa é uma classificação importante. Os métodos de solução variam de um caso ao outro. Nós aprendemos a classificar equações de acordo com a ordem, com o grau da maior derivada que comparece na equação. E também nós aprendemos a classificar as equações vendo se elas são lineares ou se elas são não lineares. Propriedades das soluções e métodos de resolução dependem do tipo a que as equações correspondem. Nós vamos, no que segue, discutir alguns métodos de solução de algumas equações de interesse, e lá vocês verão que o método de solução empregado pode depender do tipo de equação que nós queremos resolver.
E na nossa próxima aula nós vamos continuar discutindo essa classificação e vamos apresentar mais uma equação importante, mais uma classificação importante, agora específica para equações lineares. Nós vamos classificá-las em equações homogêneas ou não homogêneas. E aqui está de novo uma curta bibliografia adicional que vocês podem seguir se o desejarem. Eles tratam esses capítulos, em particular o capítulo 11 dessas notas, tratam desses assuntos com talvez um pouco mais de detalhe. Muito obrigado, até a próxima.